Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 19, fala da confissão de Pedro. Tem uma versão espanhola, a Reina Valera, ela fala a revelação de Deus a Pedro. Eu gosto dessa. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. Indo o Senhor Jesus na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros estão dizendo que eu sou, que o Filho do Homem é? Então os discípulos responderam: mestre, alguns estão falando que você é João Batista, outros estão falando que você é o profeta Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou talvez alguns dos outros profetas. E perguntou então Jesus para os seus discípulos: ok, mas e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Imediatamente as escrituras dizem no versículo 16 que Simão Pedro, Simão Bar-Jonas, Simão, o filho do seu Jonas, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Então Jesus afirmou para Simão: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque isso não foi revelado por carne e por sangue, não foi revelado por carne e sangue, mas isso quem revelou a você foi meu Pai que está nos céus. E também eu digo para você que agora você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Essa passagem aqui, ela é incrível, é uma das minhas preferidas, porque além dela falar da confissão do Simão, de Pedro, ela fala de revelação. Aqui a gente lendo, a gente já vê que Simão teve uma revelação de Deus que não era humana, não era algo humano. Essa passagem também, ela é muito profunda, porque ela fala de identidade, de mudança. Você era o filho para ser alguém agora. E quando a gente fala de identidade, não tem como a gente não falar de orfandade. Alguns anos atrás, a gente estava no supermercado lá na cidade de Jundiaí, quando a gente morava lá. E eu lembro que a minha filha Luísa, ela era muito pequenininha ainda, e ela estava iniciando no ministério de dança. Ela estava dançando, todo lugar que ela ia, ela dançava, e cantarolando muito, cantando muito. E eu lembro que a gente entrou naquele supermercado, ele estava quase se fechando, né? Estava dando horário à noite. E a minha filha Luísa entrou cantando, e ela entrou cantando bem alto. E eu guardei a música, tanto que eu escrevi depois uma música. Eu não gravei essa música, mas eu escrevi ela. E ela cantava frases como: Ele me amou. Ela cantava bem alto: Ele me amou, Ele me amou. E ela dançava, ela era muito pequenininha, e ela cantava com vigor: Ele me amou primeiro, Ele me amou. E aquilo foi contagiando o ambiente. Eu me lembro que eu fui lá para o caixa para pagar a nossa compra, e a moça do caixa estava com o olho lacrimejando. Ela falou assim: o senhor é o pai daquela menininha? Eu falei: depende. Se for para ganhar um desconto, um cupom de desconto, ela é minha filha. Claro que eu falei que era minha filha. Ela falou assim: deixa eu contar para o senhor, como é o nome dela? Eu falei: ela chama Luísa. Aí a moça começou a chorar, falou: meu nome também é Luísa. A sua filha, quando entrou aqui, eu estava bem triste, eu estava pensando na minha vida. E quando ela começou a cantar que Ele me amou, eu lembrei da minha adolescência. Quando eu era adolescente, eu tinha meus 14, 15 anos, eu cantava na igreja. Eu era de uma igreja aqui na cidade. Eu cantava na igreja, cantava em casa. Eu me lembro que era um dia frio aqui em Jundiaí, e eu estava cantando no banheiro, meio que ensaiando para aquilo que eu ia cantar à noite. E o meu pai, que não era cristão, meu pai tinha se afastado do caminho do Senhor. Meu pai estava irritado naquele dia, ele desligou a energia de casa, e eu terminei o meu banho no gelado, e estava bem frio aquele dia. E essa atitude do meu pai de desligar a força, porque ele não queria mais me ouvir cantar, me atingiu profundamente e mexeu com a minha identidade. Depois daquele dia, eu nunca mais cantei. Depois daquele dia, eu nunca mais fui para a igreja.
Isso mexeu, marcou-me profundamente, porque era o meu pai fazendo aquilo comigo. Mas hoje, e era uma senhora já de uns 40 e tantos anos, então isso fazia muitos anos que tinha acontecido. Ela falou assim, sabe, hoje quando a sua filha entrou cantando que ele me amou, algo atingiu meu coração. Algo atingiu profundamente o meu coração. Eu preciso voltar a cantar para Ele. Eu preciso voltar a falar com Ele. Eu tenho certeza que hoje Deus trouxe vocês aqui para poder mexer com a minha identidade. Sabe, irmãos, quando a gente pensa sobre identidade, pensa sobre orfandade, talvez essa é uma história parecida com a história que você conhece. Talvez eu vou mexer um pouquinho com a sua emoção aqui nessa noite. Talvez você perdeu o pai. Talvez o seu pai não foi aquela pessoa que você sonhou que ele seria. E quando a gente fala de paternidade, isso mexe com o nosso interior, porque a paternidade, ela pode ser como uma bomba. Homens que matam com suas palavras são como serial killers que matam destino de pessoas. Sabe, uma das coisas que eu oro, eu falo, Deus, me permita envelhecer como um homem de conselho, não como um matador de destino. Sabe, homens e mulheres que amam e carregam tanto coisas preciosas do Senhor, que olham e quando chegam perto de pessoas, apontam seus destinos em Deus. Sabe, você não precisa muito, se você for no Google ou alguma plataforma de busca hoje, e que você começa a pesquisar sobre isso, você vai ver que mais de 25% da população mundial, e no Brasil não é diferente, não tem o sobrenome do pai. Essa é uma realidade talvez bem perto de você, mais perto do que você imagina. Uma das coisas que como pastor eu pego muitos jovens, adolescentes para aconselhar, filhos órfãos de pais vivos, homens que saíram de suas casas e abandonaram suas famílias. Eu durante muitos anos eu viajei para o Nordeste do Brasil com o Ministério Arca. A gente plantava igreja e ajudava algumas missões, e nessas viagens eu descobri um fenômeno que acontece no Norte, no Nordeste, que chama-se seca da viúva. O que é a seca da viúva? São homens que saem do Norte e Nordeste, vai para o Sul e para o Sudeste para tentar uma vida melhor de trabalho, geralmente na construção civil. E quando eles estão no Sul e no Sudeste, eles conhecem uma outra mulher e engravidam essa mulher e constituem uma outra família, e esquecem das suas famílias no Norte e no Nordeste. E por causa disso, muitos desses garotos ficam órfãos, e quando você conversa com eles, eles têm um ódio, uma amargura dos seus pais. E quando você vai no movimento presidencial, quando você vai nos presídios, principalmente do Nordeste, no Sul e no Sudeste não é diferente, você vê muitos desviados, mas você vê também muitos órfãos que entraram no mundo do crime. Sabe por quê? Quando a orfandade atinge a nossa identidade, a gente corre o risco de perder o nosso destino. Quando a gente fala sobre identidade, a gente fala quem eu sou, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. Identidade fala sobre propósito, sobre destino. Elas em si se completam: identidade, propósito e destino. Um dos outros fenômenos que a gente pesquisa, que talvez você viva isso, ou pessoas perto de você vivem, quando a gente é órfão de um pai que se foi, um pai que faleceu. Não importa qual dessas circunstâncias, a orfandade, de alguma maneira, ela vai fazendo com que homens e mulheres vão perdendo suas identidades. Eu estava vindo no voo hoje, eu olhei as pessoas que estavam entrando no voo, eu falei, meu Deus, onde eu estou? Você não sabe quem é homem, quem é mulher, o que é. Tem gente que é homem, quer virar mulher de novo, depois vira homem de novo. Você não sabe. Você olha para as pessoas, e não é julgando as pessoas, mas as pessoas estão com falta de identidade. Não só fora da igreja, dentro da igreja também. Se você pesquisar e daquilo que a gente viveu no período da pandemia, do Covid, ou antes disso, anos atrás, com a AIDS, que estava muito avançada, principalmente nos países da África, pessoas perderam pessoas queridas, mas também filhos perderam seus pais. Há uma estatística que mais de 30 milhões de pessoas na África perderam seus pais para a AIDS, nos países africanos. Não é uma estatística longe de nós.
Mas quando eu olho para as Escrituras, e eu estou falando do texto, o texto que a gente leu nessa noite, fala de identidade, a gente vai discorrer um pouco ele, mas quando a gente olha para as Escrituras, o salmista Davi, no Salmo 27, ele fala assim, no versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz. Ele está orando, e ele já está se movendo nos dons, Deus já está respondendo a oração, que ele mesmo está orando. Olha o que ele fala, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Olha Deus respondendo Ele mesmo na oração. Buscarei então, pois, o Senhor, a tua presença. Porque mesmo se meu pai e minha mãe me abandonar, você jamais vai me abandonar. Uau, uau. Quando você olha um pouco depois, Isaías 49:15, quando Deus está falando sobre a restauração de Israel, Deus fala a mesma coisa. Mesmo se uma mãe que amamenta, pode uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, mas mesmo se uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, eu jamais vou abandonar você. Isso fala de paternidade. Isso fala do nosso Pai que está no céu. Isso fala da oração do Pai Nosso. Pai que está no céu, você é santo. O seu pai da terra, ele pode ter te decepcionado, mas o seu Pai que está no céu é santo. É santo. Sabe o apóstolo Paulo, Romanos no capítulo 8, versículo 15, ele fala assim, pois vocês não receberam um espírito que escravize vocês. Vocês não são escravos para novamente temerem, mas vocês receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica, o Espírito ele testifica dentro de você, com o nosso Espírito, que nós somos filhos do Altíssimo. Somos filhos daquele que está sentado no trono, e nós cantamos sobre ele aqui, majestade dele é santa, é santa, é santa. Sabe, quando a gente olha para o texto de Mateus que nós lemos, o Simão, ele é mais parecido comigo que você, do que a gente imagina. Quando a gente olha para esse Simão, um pescador, fala de trabalhador, de quem está na luta, na batalha. Simão, um pescador, trabalhador, casado, fala de família. Um cara que ele preservava isso, a família e o trabalho. Quando você fala de um morador de uma cidade, ele era de Cafarnaum. E as Escrituras falam que o seu irmão André apresentou ele para Cristo. Muito parecido comigo e com você, porque alguém te apresentou a Cristo. Assim como você apresenta Cristo para alguém. Ele é muito parecido comigo e com você. Isso aqui talvez é uma exortação para o nosso coração. Qual foi a última vez que a gente apresentou aquilo que a gente carrega? Qual foi a última vez que a gente apresentou a Cristo como apresentar o Cristo para nós? Sabe, quando a gente olha para Simão, a gente vê ele se tornando um seguidor de Jesus. E as Escrituras falam que ele estava tão apaixonado, mas antes de ele se apaixonar por Jesus, ele se frustra na sua vida, muito parecido comigo e com você. Nas nossas frustrações, as nossas periclitâncias da vida. Ficou bonito essa, não ficou? A Bíblia diz que Simão estava no dia do seu trabalho, pescando, você conhece o texto, e eles estão naquele dia de frustração, eles não pescam nada, eles estão frustrados. Mas a Bíblia diz que quando eles chegam na praia, nesse lugar de frustração, limpando o barco, a Bíblia diz que Jesus pega o barco e fala assim, vamos um bocadinho comigo ali que eu quero usar seu barco para falar com aqueles que estão na praia. Deus pega a frustração dele e transforma em púlpito de pregação. Olha que precioso, um barco de frustração se transforma em púlpito de pregação. Sabe o que eu olho para isso? Quando a gente está caminhando com Ele, não importa qual seja a nossa frustração, ela se transforma na mão do Cristo. Ela se transforma na mão de Jesus. Sabe, quando a gente olha para esse texto, o que nós podemos aprender com esse Simão, depois o Pedro? Um discípulo vibrante, muito parecido com vocês, com Cornerstone, na adoração vibrante, um discípulo vibrante. Depois esse cara se transforma num líder dos apóstolos, se move em autoridade, se move nos dons, muito parecido com o que essa casa acredita. Ele se move nos milagres, se move em fé, muito parecido com aquilo que a gente ora e deseja.
ele se transforma numa referência para a igreja, um exemplo de obediência em devoção. E se a parede fosse preta, aqui a gente falava, uou, uau. Se fosse azulzinha, clarinha, a gente fala, aleluia. Quando a gente olha para esse cara, fala, meu Deus, que cara incrível, que cara vibrante. Mas olha como nós somos parecidos, muito mais parecidos do que a gente imagina com esse cara. Ele é igual a nós, estável e instável, de altos e baixos, cheio de falhas. Esse Simão, Pedro, da mais corpulenta coragem ao abismo da covardia. Lembra quando ele nega Jesus? Esse cara aqui de uma inegociável fidelidade a Jesus. Ninguém vai prender você, Jesus, até negá-lo covardemente. Uau, uau. De uma nítida profissão de fé, até naufragar na mais alta incredulidade. Ele é muito parecido comigo, com você. O DNA desse cara parece que está em nós. O sangue, o coração dele parece que pulsa em nós. Quando eu olho para esse cara aqui, eu falo, meu Deus, como esse cara consegue ser esse discípulo tão precioso, sendo tão cheio de falhas como eu e você. Eu observando esse texto, eu estava meditando um pouquinho nele essa semana. A cidade de Cesareia de Filipe, onde eles estão, onde o texto de Mateus 16 narra esse momento de Jesus com os seus discípulos. Cesareia originalmente era conhecido como Pânio. Essa cidade era conhecida como Pânio. Por que Pânio? Porque é onde habitava um falso deus. Existiam alguns templos de falsa adoração, e um deles um falso deus chamado Pan. E essa região era temida pela maioria dos judeus. A maioria dos judeus evitavam passar por Cesareia de Filipe. Eles desviavam, porque eles tinham medo deste lugar, aos pés do Monte Hermon. E é interessante que eles acreditavam que nesse lugar, nessa gruta onde existiam esses falsos deuses, existia um Deus, esse Deus Pan, que ele era metade homem, metade bode, e ele protegia a porta do inferno, a entrada e saída do mundo espiritual, dos mortos. Acreditavam, e historicamente me parece que acontecia alguns sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. Então os judeus tinham medo. E quando eu olho para esse texto, o que Jesus faz? Jesus pega os seus discípulos pelas mãos e leva no lugar de caos para ensinar algo. Sabe, irmãos? Sabe, cara, talvez a circunstância que você está passando na sua vida, na sua casa, nos seus dias, é algo tão rico para Deus fazer algo. Sabe por quê? Ele é a luz que a nossa escuridão necessita. Ele é o bálsamo que a nossa ferida está clamando. Ele é. Não importa o lugar de caos, pega na mão de Jesus e vai para Cesareia de Filipe. Porque lá, a gente leu no texto, lá é o lugar de identidade, lá é o lugar de revelação, lá é o lugar de Jesus ensinar algo, lá é o lugar que Deus vai revelar algo. É neste lugar de dor, é nesse lugar de caos, que se você está com Jesus, coisas incríveis vão acontecer na sua vida. É o lugar que você vai aprender, o lugar que você vai amadurecer, o lugar que você vai crescer, o lugar que Deus vai falar assim, eu quero pegar você, eu quero soprar você, eu quero ouvir você. Uau! Sabe por quê? É neste lugar onde Deus gosta de tratar homens e mulheres. Eu olho para o versículo 13, quando Jesus fala, quem eles estão falando que eu sou? Que eles estão dizendo que eu sou. Aí os discípulos falam assim, mestre, eles estão falando que você é João Batista. Cara, observa a vida de João Batista. João Batista, ele tinha uma identidade de autoridade. As pessoas iam para o deserto para ouvir esse cara bater. As pessoas hoje têm medo dos profetas, têm medo de exortação, têm medo de culto, de confronto, têm medo de culto onde Deus chacoalha. As pessoas gastavam suas vidas, viajavam de lugares longes, saíam de suas cidades para ir para o deserto, ver um louco comedor de gafanhoto falar e apontar o dedo, falando sobre o reino dos céus. Lógico que as pessoas, naqueles dias de Jesus, achavam que Jesus era João Batista. Porque quando Jesus pregava, quando Jesus falava, existia autoridade na voz de Jesus, como tinha autoridade nos dias de João Batista.
A Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo. E até o rei temia João. Até as autoridades temiam João. Olha a sua dieta, gafanhoto, mel silvestre. Olha que jejum maravilhoso. Sua vida devocional, poder de Deus. Sua vida diária, jejum. Sua vida diante das pessoas. Sua mensagem, raças de víboras. Olha o estilo desse cara. As pessoas iam para ouvir: arrependei-vos. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. É claro que as pessoas iam achar que Jesus era como João Batista. Olha a vida desse cara. A Bíblia diz que um dia Maria, que estava gerando Jesus no seu ventre, vai visitar Isabel, sua prima, que estava gerando João Batista. A Bíblia diz que quando Maria chega ao ventre de Isabel, começa a mexer, e João Batista, no ventre da sua mãe, reconheceu Jesus, e a sua mãe foi cheia do poder de Deus. Sabe por quê? Quando você reconhece quem Jesus é, a sua vida começa a ser cheia de autoridade. Não importa se você está escondido no ventre, não importa se você está sendo gerado, não importa se você está no caos. Quando você reconhece Jesus no ambiente, começa a ter autoridade na sua vida. Oh, Jesus. Aí Jesus perguntou: ok, mas quem estão dizendo que eu sou? Mestre, estão falando que você é Elias. Mas olha a vida de Elias, um poder, uma identidade de poder e sinais. Naquele período de Jesus, na época de Jesus, acreditava-se na transmigração da alma, em reencarnação. Então muitos acreditavam que Jesus era o Elias. Estão falando que você é Elias. Irmãos, quando você olha para a vida de Elias, olha o estilo do cara. Ele ora e fogo do céu cai. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Era essa a vida desse cara. Era essa a vida desse cara. Ele desafia os profetas de Baal. Sabe o que é isso? Ele desafia a falsa adoração. Ele falava assim: aonde se levantou a falsa adoração, eu vou estabelecer uma verdadeira adoração. Deus, você é adorado, você é digno. Olha a vida desse cara. Ele confrontava aquela Jezabel, aquela abençoada. Confrontava a falsa adoração daquele rei Acabe. O cara ora e para de chover. O cara ora e volta a chover. Olha a vida desse cara. Claro que eles achavam que Jesus era Elias, porque Jesus andava e ressuscitava morto. Jesus fazia cego enxergar, mudo ouvir, mudo falar, surdo ouvir. Olha, não tem como não identificar Jesus como Elias. A vida desse profeta, ele multiplica o azeite e a farinha da viúva. Depois ele ressuscita o filho dessa viúva. O cara é alimentado por pássaro. O cara está passando fome e Deus manda um pássaro para levar comida para ele. O cara era louco, era um profeta violento de Deus. Mas Jesus não era Elias, Jesus não era João Batista, ele era o Cristo. Ele era o Messias. Mestre, estão falando que você é Jeremias. Olha a identidade de Jeremias, uma identidade de obediência, de lágrimas, de temor. Jeremias no capítulo 1, a Bíblia diz que Jeremias era um garoto como você, de aproximadamente 16 a 18, talvez 19 anos. A Bíblia diz que ele fala assim: Deus, ele recebe um chamado como você. Ele fala: Deus, eu não sei falar, eu não sei o que fazer. Jeremias 1 fala que Deus, e ali no original, é como se Deus estivesse bradando: não diga isso, porque eu que vou colocar a minha autoridade, a minha palavra em você. Só vem comigo, deixa que eu faça o resto. Olha a vida desse profeta. Deus sempre dava as palavras certas. Ele profetizou sobre o reinado dos últimos 4 reis. Olha esse cara como ele era obediente. Um menino que não sabia falar, fala para os 4 últimos reis de Judá. Olha a obediência desse cara. Gerou autoridade que ele não tinha. Porque homens e mulheres aos pés de Cristo, arrependidos, cheios de obediência, Deus começa a gerar autoridade na sua voz, no seu coração. Sabe as canções que você gera em obediência? Sabe as mensagens que você está sendo gerado em obediência? Sabe as orações que estão sendo geradas em obediência? Isso se transforma numa bomba no tempo que Deus amadurece para você abrir sua boca.
uma bomba nuclear para você falar, para você cantar, para você expressar. Mas nós precisamos passar pelo processo de amadurecimento. E às vezes ele dói. Às vezes dói. Olha a vida de Jeremias. Deus ordenou, você quer ser como Jeremias? Deus ordenou para ele, não case. Cara, essa é difícil. Você que está orando aí pelo varão, pela mulher, não case. Ele não participava de festas. Sabe o que significa isso? Ele não se envolvia com aquilo que era impuro. Ele não ouvia, se fosse nos dias de hoje, ele não ouviria coisas impuras, ele não assistiria coisas impuras. Ele resolveu se separar para Deus, porque ele era obediente. Olha a vida desse cara, uma vida solitária. Ele foi considerado no seu tempo um traidor do seu povo, um portador de má notícia, foi preso, foi maltratado, tentaram matar ele teve tristeza, ficou deprimido por causa disso, mas ele, Jeremias 31, 33, profetizou sobre o Messias, diz o Senhor, olha esse profeta, eis que está chegando o dia da nova aliança. Uau! Por isso que acreditavam que Jeremias era o Messias. Ele profetizou o caos, a vida diante do caos. Claro, Jesus falou assim, ok, eu não sou Elias, não sou João Batista, não sou Jeremias. Isso é o que eles estão falando. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês estão andando comigo? Vocês estão, se fosse hoje, na Cornerstone, ele falou, vocês estão cantando de uma maneira ensandecida que eu amo. E vocês? Quem vocês estão falando que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? A Bíblia diz que Simão, o filho do seu Jonas, sai correndo. Eu começo a viajar no texto, sai correndo, derrubando João, derrubando André, dando rasteiro. Eu falo assim, eu sei quem é você. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou assim, para tudo, porque não tem como você saber disso, eu não contei isso para ninguém. E se você sabe disso, é porque meu Pai, que está no céu, revelou para você. Oh, porque meu Pai, que está no céu, revelou isso para você. E porque meu Pai, que está no céu, revelou isso para você, eu digo para você, você não é mais o filho do seu Jonas. Olha aqui, mudança de identidade. Você agora é Pedro. Sabe por quê? Quando nós olhamos para a revelação de Cristo, Ele muda a nossa identidade. Quando nós olhamos para a revelação de Cristo, a nossa dor começa a se transformar na nossa missão. Quando nós olhamos para a revelação de Jesus, aquilo que nós choramos, lágrimas de tristeza, começa a ser lágrimas de avanço, lágrimas de adoração, lágrimas de devoção, lágrimas de amor. Oh, cara, e aqui existe um trocadilho que eu amo, tem muito a ver com a Cornerstone. Ele fala assim, porque você falou isso, cara, porque meu Pai revelou isso para você, e porque você reconheceu quem eu sou, agora eu digo para você, você é Pedro, que significa rocha, e sobre essa rocha, que sou eu vou edificar a minha igreja. Isso aqui já mata o papismo, né? Não é a igreja de Pedro, é a minha igreja. E aqui tem um trocadilho, quando ele fala Pedro, Pedro significa Petros, e rocha, que é Jesus, significa Petra. Petros significa fragmento de pedra, e Petra significa rocha inabalável. Essa metáfora é só usada para Deus. O que Jesus está falando? Você agora é fragmento de pedra, e sobre essa rocha que sou eu, você vai edificar a minha igreja. Você não é rocha, você é fragmento. A rocha sou eu. Atos no capítulo 4, versículo 11 fala sobre isso. Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a cornerstone, a pedra angular. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual esse fundamento é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus está falando, eu sou o dono da igreja, ela é a minha igreja, é a minha igreja que está sendo plantada, não é a sua. Eu sou o construtor dessa igreja, porque eu que vou edificar essa igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, porque eu sou o protetor dessa igreja. Eu sou o dono, eu sou o construtor, eu sou o protetor dela. Cara, isso aqui é uma das coisas mais lindas desse texto. Você
é a rocha, você é o Petros, e sobre essa rocha que sou eu, você vai edificar aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Pensa comigo, onde esses caras estão? Eles estão no lugar chamado Porta do Inferno. Jesus pega eles pelas mãos e fala assim: vem aqui, ó, no lugar de caos. E é neste lugar que eu vou falar para você: você recebeu revelação do meu Pai. E agora meu Pai mudou sua identidade. Eu mudo a sua identidade. E você que é fragmento, você vai estar na rocha que é inabalável, aonde vai ser edificado aquilo que eu quero fazer na sua vida. Cara, isso aqui é muito lindo. Eu quando eu penso nesse texto, quando eu penso em Simão, quando eu penso em Pedro, eu começo a pensar, depois da morte de Jesus, João, no capítulo 18, versículo 18, ele fala algo lindo, que era uma noite fria. Jesus tinha morrido, Jesus estava prestes a ser crucificado, e João estava ali na casa daquele chefe de estado, daquele ambiente. E a Bíblia diz que João está no braseiro, a noite era fria, ele está lá no braseiro, se esquentando. E as pessoas começam a perguntar: você conhece Jesus? E João 18 fala que ele nega Jesus por 3 vezes ali, diante daquele braseiro. E quando você olha para o Novo Testamento, as Escrituras mostram 2 vezes só essa palavra braseiro, no original. Quando Pedro nega Jesus, e quando Jesus restaura ele. Cara, na praia. E aí, João no capítulo 21, versículo 7, Pedro, por ter negado Jesus, a Bíblia diz que ele chora amargamente, ele se esconde, ele está envergonhado, ele negou o seu Senhor, na qual o próprio Senhor muda a sua identidade. Por isso que nós somos muito parecidos com Ele. Deus tem feito coisas tão incríveis em nós, a gente vive negando Ele. E aí, João, mais para frente, no capítulo 21, Pedro está pescando, voltando para o seu habitat, porque quando a gente nega Jesus, quando a gente se afasta de Jesus, a gente volta para a nossa vida habitual. E aqui, pescaria era o trabalho dele, mas significava também aquilo que ele era, a vida dele. Pedro e os discípulos estão pescando de novo, afinal Jesus tinha morrido, o grande libertador já não estava mais entre eles, e ele estava envergonhado, ele tinha negado Jesus, ele não sabia o que fazer, ele está lá pescando, e alguém fala para ele assim: Pedro, eu estou olhando na praia, e Jesus está ali na praia. Aí a Bíblia diz, no capítulo 21, a partir do versículo 7, que Pedro, ele dá um mergulho no barco de frustração de novo que ele está. Ele vai a nado até a praia. E quando ele chega na praia, Jesus está de novo com o quê? Com um braseiro. Sabe por quê? O mesmo braseiro que te fez negar, pode ser o mesmo braseiro que pode trazer você de volta. Daquele mesmo ambiente de braseiro, onde você se afastou dele, é o mesmo ambiente de braseiro que ele pode restaurar o que ele quer fazer na sua vida. E a Bíblia diz que Jesus está lá, o braseiro está aceso e tem pão. E Jesus fala assim: Pedro, dá um pouquinho desses peixes que vocês estão pescando aí. Sabe por quê? Quando você entra com sua vida com peixe, Jesus entra com pão. João, no capítulo 6, versículo 35, Jesus fala: eu sou o pão da vida. O peixe significa quem nós somos. O pão significa quem Ele é. O peixe fala das nossas frustrações. O pão fala daquilo que Ele quer curar. O peixe fala da nossa vergonha. Fala dos dias que nós estamos fugindo. O peixe fala daquilo que nós estamos escondendo. O peixe fala daquilo que nós somos de verdade. O pão fala daquilo que Ele quer fazer. O pão fala da essência do próprio Cristo. O pão fala daquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida. O pão Ele coloca. O peixe somos nós que colocamos. Eu não tenho dúvida que nessa noite o pão é Ele que está colocando, mas o peixe, quem tem que colocar sou eu e você. Eu estava um tempo atrás numa conferência no Rio de Janeiro, e no final da reunião eu falei um pouco sobre propósito, e uma moça me chamou junto com o seu marido,
Eu não sei se na última vez que eu estive aqui eu falei sobre esse casal. Eu falei, pastor, deixa eu contar a minha história. Eu sempre fui da igreja. Meus pais sempre foram da igreja. E quando eu era garotinha, eu fui sequestrada. E eu fiquei mais de uma semana sequestrada, sendo abusada pelos meus sequestradores. E minha mãe, meu pai da igreja, mas minha mãe era da polícia. Minha mãe colocou vários amigos da polícia no Rio de Janeiro para tentar me localizar. E quando passou um pouco mais de uma semana, me localizaram e conseguiram me resgatar com vida. Mas a minha vida nunca mais foi a mesma, porque o meu pai se sentia culpado. E por ele se sentir culpado, ele nunca mais olhou na minha cara. E mais do que isso, meu pai se afastou de Jesus, se enfiou na bebida e morreu por causa da bebida. E por causa disso, a minha mãe, que era da igreja, um dia chegou a apontar uma arma na minha cabeça. Eu era garotinha e falou assim, você é culpada da morte do meu marido. E foi assim que eu cresci, pastor, na minha adolescência. Eu experimentei de tudo que você possa imaginar. Eu vivi de tudo que você possa imaginar. Morei com mulher. O senhor não tem ideia, pastor. Até um dia que eu estava passando perto de uma igreja e algo falou ao meu coração, eu entrei. E quando eu entrei naquele lugar, o pastor estava pregando Mateus 16, falando que Jesus podia mudar a minha identidade. E aquilo entrou no meu coração e Jesus fez algo no meu coração naquele lugar. Eu fiquei naquela igreja, conheci meu marido, casei com ele, com esse cara. Nós temos esses 2 filhos que você está vendo aqui. Mas algo ainda estava vazio no meu coração. E quando você falou nessa noite, e eu falei sobre isso, que a minha vida é como se fosse um peixe, que diante do braseiro, diante do fogo, diante da presença, ele coloca o pão, eu coloco o peixe. Aquilo rasgou meu coração, porque eu entendi que nessa noite, se eu colocasse a minha vida, o peixe, diante do braseiro, e me alimentasse do pão, que é o próprio Cristo, algo podia mudar definitivamente na minha vida. E eu preciso te falar, pastor, os meus olhos se abriram, meu coração está queimando nessa noite. Você não tem ideia daquilo que o Espírito Santo gerou no meu interior, nesse lugar. E eu preciso testemunhar para você, a minha vida nunca mais será o mesmo. E ela é membro de uma igreja, de um pastor muito amigo meu. Recentemente esse cara falou assim, mano, esse casal, você não tem ideia do que eles estão fazendo, você não tem ideia de como eles estão se movendo, você não tem ideia do que Deus está abrindo a boca dessa mulher, dessa menina, dessa garota para falar de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Diante do braseiro nós reconhecemos o Cristo, nós nos arrependemos daquilo que nós precisamos nos arrepender e comemos o pão e nos alimentamos da graça poderosa de Jesus. Cristo é tudo. Nós cantamos sobre isso. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode me dar. Cristo é tudo que Deus pode me dar. Eu quero finalizar. Alguns anos atrás eu li um livro do Francis Chan. E o Francis, ele citou de um membro da igreja dele, o Stan Garlick, e ele fala assim que esse cara, ele amava fazer fúnebre, a gente chama de culto fúnebre, e o Stan Garlick, ele estava fazendo fúnebre de um irmão da igreja lá, e ele, na sua palavra, ele falou assim, para aqueles que estavam naquele fúnebre, você não tem como saber quando Deus vai levar a sua vida. Quando esse momento chegar, não há nada que nenhum de nós possa fazer. Nada que nós podemos fazer a respeito. Por isso que nós devemos estar preparados. E quando o Stan Garlick fez isso, ele se sentou num banquinho como esse. Depois que ele se sentou no banco, ele tombou e ele morreu no fúnebre que ele estava fazendo. E foi uma correria, porque eles tinham que enterrar aqueles que o Stan Garlick estava fazendo no velório, e depois tinham que enterrar o Stan Garlick, que morreu no velório, fazendo o fúnebre daquele irmão. E aí o Francis Chan foi chamado, e me chamou muita atenção, quando o filho do Stan falou, o que o filho do Stan falou para o Francis. Ele falou assim, sabe, pastor Francis, meu pai, você sabe que ele sempre gostava de falar nos velórios, e ele fazia o que ele mais amava, falar de Jesus. Falar de como Jesus podia tocar e mudar a identidade de homens e mulheres.
E ele fez isso como seu último ato nessa terra. Meu pai morreu fazendo o que ele mais gostava e deixou um legado para nós. Cara, essa é uma das coisas mais incríveis, quando um filho fala que o pai está deixando um legado. Fala do combater o bom combate, que o apóstolo Paulo falou. E nós gostaríamos, pastor Francis, que você falasse algumas coisas, porque meu pai amava aquilo que você carregava. E o Francis não sabia o que falar, porque era um cara muito querido da família. E ele abriu a Bíblia em Mateus, no capítulo 10, versículo 32, e falou um dos versículos mais lindos de Mateus: todo aquele que confessar o meu nome aqui na terra, diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todos aqueles que negarem meu nome aqui na terra, diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí o Francis ainda fala assim: por algum momento o Stan Garlick estava falando de Jesus aqui na terra, e agora onde ele está, é Jesus que está falando. Isso aqui é o Stan Garlick. O Stan estava falando assim: isso aqui é Jesus. Agora é Jesus que está falando: esse aqui é o Stan. Sabe por quê? Que diante do lugar onde nós negamos, Jesus pode trazer a sua revelação de arrependimento. Eu não sei como está teu coração aqui nessa noite. Eu não sei qual é o peixe que talvez você teria que colocar diante do braseiro. Nós tivemos um momento de adoração tão incrível aqui. Pensa num braseiro. Eu não sei como está a situação na sua casa. Eu não sei como está a tua situação aqui. Eu não sei como está a tua situação diante do Senhor. Eu não sei o que você precisa colocar diante de Jesus nessa noite. Mas eu sei que se você colocar e reconhecer quem Ele é, a revelação do Pai que está no céu pode tocar a minha e a sua vida aqui neste lugar. Se nós olharmos que Ele é o Cristo, se nós olharmos que Ele é o Filho do Deus vivo, se nessa noite nós, diante da presença, santa presença dEle, nós colocarmos, rasgarmos as nossas vidas, nós colocarmos tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós estamos orando, tudo aquilo que nós estamos necessitando, tudo aquilo que está nos tirando da presença, tudo aquilo que está nos fazendo voltar para o barco de pescaria. Eu não sei o que está te afastando do teu propósito, do teu destino, nesse exato momento da sua vida. Mas uma coisa eu sei, que diante da presença dEle, Ele pode mudar a tua história, neste lugar, nessa noite.